O gesto incrível de Borré no Internacional. Vamos falar também sobre Palermo, porque ele concedeu entrevista coletiva. Será que ele é um dos técnicos na mira do Inter? O ficha 1 segue sendo Tite, e ele teve uma conversa com uma pessoa do Internacional nas últimas horas. O treinador deve definir o seu futuro na próxima segunda-feira. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Fala galera, tudo certo? Bom domingo a todos! Estou de volta aqui no canal para a gente falar do Internacional, das informações do Colorado neste final de semana. E eu começo, pessoal, com uma informação muito bacana de bastidor que foi trazida pelo Globoesporte.com. Tomás Rames, que é o repórter que assinou essa matéria, e traz, pessoal, um bastidor bem interessante sobre a relação Borré e Internacional. O centroavante colombiano que não vem rendendo dentro de campo, tem a possibilidade de saída nesta janela de transferências. Mas a informação, pessoal, trazida pelo pessoal do Globo Esporte é que o Borré gostaria de permanecer no Internacional. Mesmo que o clube fosse rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso foi pauta de uma reunião que aconteceu entre o jogador e a direção do Internacional. A matéria relata que essa conversa aconteceu antes da partida contra o São Paulo, que o presidente Barcelos teria tido essa conversa com o Borré no tom praticamente dizendo que caso o Inter fosse rebaixado, não conseguiria manter o salário do jogador, que todos sabem é na casa dos praticamente 2 milhões de reais mensais. O Borré manifestou nesta reunião, nessa conversa com o presidente, o desejo de permanecer independente da série, na Série A ou na Série B, inclusive abrindo a possibilidade de fazer um novo contrato, caso o Inter fosse rebaixado para a segunda divisão, ganhando muito menos, demonstrando interesse em ajudar o Inter a sair da situação em que ele também, de certa forma, ajudou a colocar. Então esse gesto, pessoal, do Borré foi visto como muito positivo internamente. O relato é que esta atitude surpreendeu o presidente Alessandro Barcelos, tanto é que na entrevista o presidente chega a citar alguns jogadores, alguns líderes que acabaram justamente sugerindo que pudessem reduzir o seu salário e que ele poucas vezes viu isso no futebol, que não é comum no futebol atual. Até foi na pergunta do Tiger, se eu não me engano, em relação à Lei Pelé, ao contrato dos jogadores, e a gente vai conferir esse trecho então do que disse o presidente do Inter. Que existem exceções. Existem exceções. Existem jogadores, e eu já vivi isso, que procuraram o Internacional, o clube, para, ou com dificuldade, e jogadores importantes, ou com dificuldades porque tiveram lesões, ou porque querem permanecer, abrir mão e discutir um salário diferente, com produtividade, com um fixo menor, e acho que esses são exemplos raros, mas exemplos importantes. E aí, você permaneceria com Borré para a próxima temporada? O River Plate já demonstrou interesse no jogador. O Inter vai liberar ou vai, quem sabe, manter acreditando que ele possa superar essa má fase e dar resposta como jogador aí do Internacional? Eu, sinceramente, pessoal, não acredito, apesar de apreciar o gesto do Borré, eu acho que a hora é de negociar o jogador neste momento, quando há mercado, quando há interesse, porque não se sabe quando esse interesse pode não voltar. Então a hora é agora e Borré precisa ser negociado pelo Inter. Um dos técnicos cotados, pessoal, para assumir o Internacional nos últimos dias foi Martim Palermo. A imprensa cearense acabou divulgando que, além do Remo, o Inter era um clube que havia buscado informações sobre o técnico argentino, que conseguiu uma grande recuperação com o Fortaleza. Não foi suficiente, é verdade, para manter o time na Série A, mas o Palermo aí teve um trabalho bastante destacado.
Inclusive, a tendência é que ele permanecesse no Fortaleza para a disputa da Série B. Mas, surpreendentemente, não foi o que aconteceu. E o Palermo, pessoal, deu uma entrevista ao pessoal do Sport TV no dia de ontem, falando justamente sobre esse momento da sua carreira e sobre a sua saída do Fortaleza. Diz que teve uma reunião agendada com o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, e que nessa reunião não encontrou segurança para permanecer no time nordestino. Inclusive, dizendo que o seu trabalho no Fortaleza já havia sido feito, que a tentativa de manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro já havia sido o trabalho desgastante que ele tinha vivido nos últimos meses. O Palermo negou que tenha uma proposta para assumir outro clube e por isso tenha deixado o Fortaleza. Disse que também não foi por uma questão financeira, mas pela sua segurança em relação ao trabalho. O que eu tenho, pessoal, em relação a esse nome? Que esse é um dos nomes citados pelo Abel naquela entrevista ao Jogo Aberto como técnico estrangeiro que está sendo avaliado. O Inter, neste momento, tem a preferência por um técnico brasileiro, por um técnico que conheça a realidade do clube, que esteja ambientado a questão também financeira do Internacional para a próxima temporada. Não que o Palermo não possa estar adequado a essa questão financeira, mas pesa a sua baixa experiência no futebol brasileiro. Ele teve aí 10, 12 jogos de Série A do Campeonato Brasileiro e o Inter precisa ou quer alguém com mais experiência. Então o Palermo, ele está na lista de possibilidades, mas ranqueado bem abaixo. Eu diria que é bem improvável que o Inter faça esse movimento, embora ele esteja nesta lista. O favorito, vocês sabem, é o Tite. E trazendo um bastidor, pessoal, sobre esta possibilidade do Tite assumir o Internacional, o Alexandre Ernest trouxe uma informação nas últimas horas de que o Tite teria entrado em contato com o Hélio Carraveta, que foi aí um dos guerreiros que veio aí para o Inter nesta retomada para tentar manter o time na Série A, e foi o que de fato aconteceu. A informação que eu tenho é que o Hélio Carraveta deve permanecer também no Inter, embora esse tópico não tenha sido tratado na entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. Perguntei a uma pessoa do Internacional e o que me foi dito é: o Hélio deve permanecer, isso ainda não está selado, não está fechado, mas a tendência é que ele permaneça também para a próxima temporada. E o Tite é um cara que conhece o Hélio Carraveta, trabalharam juntos lá em 2008, 2009, quando o Tite esteve no Internacional. Nessa passagem, o Hélio Carraveta trabalhou aí por mais de 25 anos no Internacional, então é um cara que conhece bastante o clube, e o Tite teria ligado para ele para se aconselhar, enfim, pedir informações sobre como é o ambiente, como está o CT, como é o grupo de jogadores. Então o Tite estaria aí buscando informações também sobre o elenco do Internacional, além de ter o Abel, que é um cara também da confiança do Tite, que passa informações, mas o Hélio Carraveta também de uma relação muito antiga dos dois, desde a passagem pelo Internacional. Tá certo, pessoal? Tite deve responder até esta segunda-feira, essa é a expectativa do Internacional. Repito, mantenho aquela minha informação de que muito dificilmente o Tite vai aceitar a proposta do Inter. Embora o Inter tenha feito esse contato, esteja esperançoso, o Tite tem outros projetos, tem outros convites, digamos, mais sedutores que o Inter neste momento, e por isso está distante aí de assumir de fato o Colorado para a próxima temporada. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!